Hoje eu quero falar com você um assunto muito interessante que com certeza você já pensou. Em alguns momentos deve ter passado pela tua cabeça que você poderia ser uma pessoa melhor do que você está sendo. E quando isto passou pela tua cabeça, certamente você também encontrou na tua mente, na tua cabeça e na tua memória, em tudo aquilo que faz você agir do jeito que você age, pensar como você pensa, quais são os limites que estão fazendo você agir dessa maneira. E quando você pensou em tudo isso, com certeza também você pensou que para você melhorar, você precisa ultrapassar esses limites ou quebrar esses limites, extirpá-los da sua vida. Então hoje nós vamos falar desse assunto, tá certo? O que eu posso falar sobre ultrapassar limites? Essa semana, em um momento de reflexão, eu ouvi 3 palavras. E essas 3 palavras que eu ouvi, eu quero dar como dica aqui nesta ideia de reconhecer que nós podemos ser uma pessoa melhor e que para isso nós temos que quebrar ou ultrapassar alguns limites que estão nos impedindo de ser essa pessoa melhor. Então a primeira dica é: para você ultrapassar esses limites, você precisa ser resiliente. Então essa é a primeira dica, ser resiliente. Mas o que é ser resiliente? No dicionário nós vamos encontrar a seguinte colocação, que ser resiliente, ou seja, resiliência, é a propriedade de alguns corpos que conseguem retornar à forma original após ter sido submetido a um processo de deformação ou ter sido deformado. Então, traz para nós uma ideia de que uma pessoa resiliente é uma pessoa que consegue se conectar com sua essência após ter passado por um processo difícil. Então, se nós olharmos para a questão de como nós somos na nossa essência, de quem nos fez e de por que somos dessa maneira, então nós vamos aprender que para ser resiliente é necessário retornar ou retomar sempre a nossa essência, mesmo durante um processo de dificuldade ou após um processo de dificuldade. Que nos processos de dificuldade, nos processos em que nós passamos por situações em que pensamos que não vamos suportar, muitas vezes esse processo até parece que ele desconfigura a nossa identidade. Mas acredite, só parece que desconfigura a nossa identidade. Uma pessoa resiliente é aquela pessoa que tem a capacidade de enfrentar essas dificuldades com coragem, com confiança, buscando em Deus a força e o ânimo. Então, para nós que queremos avançar, ultrapassar limites, isso é muito importante e nós precisamos olhar para isso com muita sabedoria. E eu vou dar aqui alguns exemplos de pessoas da Bíblia que foram extremamente resilientes. E é claro que são muitas, mas aqui eu quero falar de apenas algumas que para mim retratam um momento específico de uma resiliência e de uma superioridade em Deus para vencer e romper com aquele obstáculo ou com aquele limite que estava sendo colocado diante daquela situação. O primeiro que eu quero falar é Elias. Elias, para mim, é um grande resiliente, porque ele foi um excelente profeta num tempo e numa região de muita idolatria, e ele ultrapassou ali os limites daquelas pessoas, falando daquela maneira com que ele falava. Ele sempre dizia: há um Deus em Israel. E aí, o outro que eu quero falar é sobre Jó. Jó, todos conhecemos e falamos muito sobre a paciência que Jó teve. Houve um momento em que Jó passou por sofrimentos muito grandes, mas em nenhuma daquelas frases que ele dizia, ele contrariava quem Deus era na vida dele. Outro que eu quero falar é Davi. Davi, no meio de tantas dificuldades, de tantas tribulações, ele mantinha a fé e a confiança em Deus. Outro ainda que eu quero falar é Paulo,
que no meio de tantas perseguições e sofrimentos, ele perseverou na sua missão de evangelizar aquela nação na qual ele nasceu para evangelizar. Outro ainda que eu quero falar é o filho pródigo. O que o filho pródigo fez de resiliência quando ele superou seu próprio ego, seu próprio orgulho e voltando para a casa do seu pai, reconhecendo todos os seus erros. E ainda, e sendo logo mais importante, Jesus Cristo, quando num processo de resiliência e obediência a Deus, ele se submete à cruz para nos tirar de todo o abismo que nós vivíamos. Então, resiliência é isso e esses são os exemplos. Agora, a segunda dica: seja fiel ao seu propósito. Mas que propósito é esse? Do que você está falando? Primeira coisa que nós temos que entender para ser fiel a um propósito é nós sabermos se esse propósito está ou não debaixo da vontade de Deus. E se nós sabemos que o nosso propósito está debaixo da vontade de Deus, tudo o que nós precisamos fazer, então, é confiar que esse Deus, ele está cuidando daquilo que nós não podemos cuidar. Então, o primeiro passo para ser fiel ao nosso propósito, que é a segunda dica de como estabelecer ou como ultrapassar os limites, é a confiança em Deus. Se nós queremos ser fiel ao nosso propósito, porque nós já entendemos que o nosso propósito, ele está submetido à vontade de Deus e nós não podemos desviar o foco desse propósito, a primeira coisa que nós temos que fazer é confiar em Deus. E depois que nós confiarmos em Deus, não há como confiar em Deus sem ter uma fé inabalável. O que é uma fé inabalável? A fé inabalável é a base da confiança. Porque você só vai enfrentar as dificuldades com esperança, com otimismo, com força, se nós conseguirmos visualizar. E a fé é exatamente isso. A fé é aquela situação, aquele momento, aquele feeling de você conseguir ver aquilo que ainda não existe. Como que você vai fazer isso? Conseguir ver aquilo que ainda não existe. Isso é a fé inabalável. E então você vai perseverar enfrentando esses desafios. Como que você vai perseverar enfrentando esses desafios? Usando estratégias diferentes para cada situação. Porque a perseverança implica nisso. Você escolher estratégias diante de cada situação. Se você já fez de um jeito e não funcionou, e você sabe que você tem que conseguir e que você tem que continuar e que você precisa continuar porque você não vai desistir, então você tem que trocar as ferramentas, trocar a estratégia. Então perseverar é trocar as chaves para pôr na fechadura até que a porta se abre. Porque não adianta você voltar e tentar sempre com a mesma chave. Porque se você já tentou e ela não foi o suficiente para abrir aquela porta, aquela chave precisa ser descartada e buscada uma chave diferente, uma chave nova. E ainda, a outra coisa para você ter uma fé inabalável é saber perdoar. Como perdoar tem a ver com a fé? Como perdoar tem a ver com uma fidelidade ao propósito? Porque em todo processo, em toda dificuldade, a maior, no meu ponto de vista, maior dificuldade no perdão não é perdoar o terceiro, não é perdoar o outro, mas a maior dificuldade no perdão é perdoar a si mesmo. Porque quando você olha para o seu processo de dificuldade, quando você olha para o seu limite e você entende que a única razão pela qual você está errada ou a única razão pela qual você se perdeu no processo, ou a única razão pela qual você está arcando com essa consequência, com esse prejuízo, ou com essa situação, com essa condição, é porque num momento deste caminho você falhou, você não viu, ou você não sentiu, ou você não ouviu, ou você dormiu no ponto. Seja lá qual foi o seu comportamento, você estava lá e não fez nada para evitar. Essa hora é a hora de você liberar o perdão para você, e isso faz toda a diferença na perseverança.
E isso faz toda a diferença a ser fiel no propósito. É você saber que você pode se levantar de novo. É você saber que você pode começar de novo. É você saber que Deus já perdoou você. Porque Deus perdoa todos os pecados. E você precisa ser semelhante a Deus. E reconhecendo isso, você precisa se permitir ser transformado. Mas ser transformada não é da boca para fora. É de dentro para fora, é do coração, é da alma, é do seu interior. Nessa confiança em Deus, nesta capacidade de perseverar numa fé inabalável, uma fé que é indiscutível, que sabe que Deus está em todo sempre entronizado e que Ele está a seu favor e que Ele faz por você e que Ele faz em você e que Ele faz através de você e que você precisa perseverar, que você não pode desistir e que sim, você vai errar, mas você precisa se perdoar, você precisa reconhecer que há necessidade de transformação, porque é um ser, você é um ser que tem as misericórdias do Senhor renovadas sobre você todas as manhãs. Isso significa que você vive em constante transformação em Deus. E então a dica 3. A dica 3 é: tenha uma visão. Que visão é essa? Vou dizer para você agora sobre os personagens, que não são personagens, são pessoas que passaram pela Bíblia e que eu disse para você que essas pessoas, no meu ponto de vista, dentro desse estudo, foram pessoas resilientes e que ultrapassaram barreiras dentro daquele momento em que eles estavam vivendo, naquela situação em que eles estavam vivendo. Veja o que Elias fez no meio daquele processo, daquele povo idólatra, daquele povo terrível. Ele faz todo o trabalho dele e dá um momento em que a dificuldade bate na porta e ele diz assim, uma frase, quando ele viu uma nuvem apenas do tamanho da mão de um homem, ele diz assim: vá e avise Acabe para que vá para casa antes que a chuva o pegue no caminho. E isso é ter visão. Não precisa ver muito. Ter visão como Elias teve é você pegar o pouco que você já está vendo, o mínimo que você já está vendo, e fazer dele o tudo que você precisa. Isso é ter a visão de Elias diante de um processo de resiliência. É também fazer como Jó, diante dos desafios, ele falou para a mulher dele assim, diante de tantos desafios, ele falou: por acaso aceitaríamos o bem de Deus e não aceitaria o mal? Sabe, quando ele está dizendo assim, tudo bem passar por um processo de dificuldade, porque eu tenho inúmeros processos de alegria, de bonança, de benfeitorias de Deus. E depois ainda ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e em breve virá o meu socorro. Sabe, no meio de um processo de dor, de sofrimento, de rejeição, de pessoas julgando e condenando, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará a meu favor. Isso é você ser resiliente. É também fazer como Davi fez. Davi, diante dos questionamentos da adoração, quando a sua esposa disse para ele como que você estava adorando daquele jeito, você é um rei. Mas ele diz assim, eu preciso adorar e eu continuarei a dançar ao Senhor. E eu me humilharei ainda mais, porque o Senhor me escolheu. Sabe? No meio dos questionamentos, no meio das dúvidas que as pessoas tentam plantar na nossa cabeça, nós temos que olhar, eu sei que o Senhor me escolheu e eu continuarei adorando ao Senhor, me humilhando diante dele. E depois, num outro momento em que Davi estava sendo questionado e confrontado pelo seu pecado oculto que tinha feito e que ele imaginava que ninguém estava sabendo, quando o profeta Natan diz para ele, tu és o homem. E aí ele diz assim, eu pequei contra Deus. Pequei contra Deus. E aí ele volta para Deus e diz, mas por causa do teu amor, Senhor, tem misericórdia de mim. Reconhecer os seus erros, saber o quanto que você é pequeno diante de Deus, mas saber o quanto que o amor de Deus é tão grande sobre a sua vida, que por causa desse amor, a misericórdia do Senhor nos alcança e nos faz vencedores e nos faz quebrar esses limites e ultrapassar essas barreiras. Ser como Paulo, que diz
depois de ser esbofeteado, depois de ser preso totalmente injusto, né? Foi injustamente aquilo porque ele tinha feito bem para aquela nação, para aquela região, e eles o prenderam. E eles esbofetearam. No meio da noite ele canta louvores ao Senhor. E no meio da noite o Senhor faz todo aquele movimento. E quando acontece aquele contato com as pessoas que o tinha colocado naquela prisão, ele vai dizer: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ele continua falando do Senhor, influenciando pessoas a ponto de que chega um momento em que essas pessoas pedem desculpa e começam a trabalhar e ajudar no propósito do Senhor. E começam a acrescentar no reino de Deus. Olha, reconhecer isso é maravilhoso demais, que o Senhor levanta as pessoas que foram as causadoras do nosso sofrimento para contribuir com o projeto do Senhor em nossas vidas. Como isso é maravilhoso. E também reconhecer os erros, como o filho pródigo reconheceu. No momento da vida dele, ele vai dizer assim: vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para o meu pai: pequei contra o Senhor, o nosso Deus, e contra ti. Mas me receba de volta como um dos seus empregados. Quer dizer, eu reconheço que eu sou muito falho, mas eu também reconheço que eu tenho condições de servir. E eu estou aqui para lhe servir. Então isso é muito forte para nós hoje, em relação a ter a visão de como nós podemos alcançar o nosso propósito, quebrando esses limites que têm nos impedido de fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas. E aprender com Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, que no momento de dificuldades nós não podemos quebrar princípios. No momento de dificuldade é o momento em que nós devemos nos levar a um processo de obediência a Deus, porque isso foi o que Jesus fez. Diante da cruz, diante de um momento em que ele poderia dizer não, ele até fala com o Pai. Ele diz: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feito a tua vontade. Não é o que eu quero, é o que o Senhor deseja. E ele não quebrou princípios. Então Jesus Cristo, ele nos ensina que diante de todas as dificuldades, nós precisamos ser resilientes, nós precisamos ter fidelidade a Deus e nós precisamos obedecer princípios dentro da visão que nós temos do nosso processo. O Senhor, o nosso Deus, ele fez isso por nós, porque ele tem o propósito de nos salvar, de nos levar para morar na eternidade com ele e sermos santos como ele é santo. E assim, para finalizar esse estudo tão maravilhoso que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você, eu quero finalizar com aquele versículo que está lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo o que foi dito, a conclusão é essa: tema ao Senhor e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos que prestar conta de tudo o que fizemos aqui na terra. E temos que prestar conta ao Senhor, ainda que foi feito em segredo. Seja bem ou mal, haverá um dia da prestação de contas. Deus seja louvado por esta palavra e que assim o Senhor faça prosperar na sua vida, nos seus caminhos, a vontade dele e que você possa, de fato, ultrapassar os seus limites, quebrar barreiras e ser a pessoa que Deus te fez para ser. Amém?